violino? Tá, então assim, veja, nós temos uma necessidade agora premente de resolver a questão das calibragens, né? Porque, inclusive, os últimos violinos que vieram na Londrina, os últimos 3 ou 4 que vieram sem montar, vieram completamente desmontados, sem calibragem nenhuma, e isso a gente precisa resolver. A minha ideia já foi dada, tem uma pessoa especialista nisso que faria o trabalho. Porque nós, no segundo semestre, já pretendo que as crianças, as que estiverem se desenvolvendo mais no curso, possam levar para casa para praticar em casa. Sem isso, não vai haver desenvolvimento. Mas esse é um assunto, Rogério, inclusive, que faz parte aqui, né? Desde o começo nós restringimos essa coisa de levar para casa e havia, lembra na reunião que fizemos em fevereiro, né? O risco até da criança ser roubada, o instrumento desaparecer. E agora na reunião com os pais foi inclusive o Cláudio que fez uma pergunta: qual é a possibilidade de uma criança que faz parte do grupo fazer o ensaio vir na própria escola. E a gente sabe da dinâmica da escola. A escola tem lá o seu horário para cada coisa, né? E o instrumento, nós compramos inclusive armários para que eles estejam mais seguros na própria escola. Agora, se cada criança levar esse equipamento para sua casa, a gente não vai ter o controle e a segurança desse. Então, esse é um assunto, eu acho, difícil de a gente lidar, mas como é que vamos fazer sobre isso? Olha, nós vamos correr o risco, porque eles têm que fazer um trabalho diário em casa daquilo que foi aprendido em aula. É uma metodologia incontestável. Para você conseguir ser um bom atleta, você tem que treinar todos os dias. Para ser um bom violinista, um bom músico, você tem que todo dia praticar lição, embora fazer escala, tem que levar para casa para estudar. Mas o Rogério, aula quarta e sexta. Os alunos da quarta levaram para casa, os alunos da sexta vão ensaiar com o quê? Só se trabalhasse com uma amostragem. A gente pode fazer um avisamento, Então, o que eu viria ainda de possibilidade seria de um espaço na escola, que houvesse, digamos... Fazer na terça e quinta, né? Fazer com que os alunos vão fazer o treino. Agora, levar para casa, eu acho que... Eu acharia até mais organizado se a gente colocasse nos finais de semana, aproveitando o horário da escola. Por aí tem uma pessoa que pode estar disponibilizando esse instrumento e reservando um local para E seria das 9 às 5, das 9 às 5 sábado, das 9 às 5 domingo, ele poderia estar organizando essa agenda, né? Parceria, então tem tempo bastante tempo. E ainda além, se houver necessidade e interesse, a escola fica aberta, né? Segunda a sexta, né? Talvez, né? Uma ou outra vez, um ou outro aluno que tivesse essa necessidade, apesar que é mais difícil que não teria pessoa, né? Sim, daí seria só centralizado no início de férias para explicar. Mas no final de semana seria mais tranquilo. Eu concordo com relação a rival. Sim, agora tem uma ideia que assim, já que nós estamos em contato direto com os pais, não é o aluno que vai ficar responsável pelo instrumento, é o pai. Agora, o seu filho vai levar o instrumento para casa, o senhor vai se manter uma responsabilidade, o instrumento não pode ser danificado, nem sofrer qualquer tipo de prejuízo, e o pai se responsabiliza e aqueles alunos que estão se desenvolvendo mais têm o direito de estudar em casa. Pronto. Mas aí não volta aquele assunto, Rogério. E na sexta-feira tem as aulas de violino, os violinos estão na casa dos alunos que fizeram aula na quarta. Como é que você vai tocar a aula? Bom, aí... Deixa eu fazer outra pergunta para entender. Em cada horário de aula, cada criança utiliza um violino ou você utiliza um violino para várias crianças? Ela utiliza um violino para várias crianças. Não tem. Simultaneamente não usa. Você não usa várias crianças simultaneamente com o violino? Não. O reverso nós estamos sentados olhando enquanto umas tocam o livro, agora estou tocando um livro. Daí, outra turma pega mais 6 violinos.
Quantos violinos de fato estão sendo usados por aula? Para a gente ter uma ideia. Os violinos por aula, poucos. E quantos estão todos terminando? 23 estão sendo usados. Não, estamos usando apenas, estão em condições de uso, são 10 apenas. 10. E esses 10 é que a ideia é que eles levassem então. Pelo menos 10 alunos. Os 10 alunos no período, aí sim, os alunos que vêm na quarta-feira, aí fica com teríamos que calibrar o resto dos livros para fazer esse. Enquanto são aqueles melhores. E é aqueles que estão dizendo, o outro está levando o livro, então se eu me dedicar, eu tenho que fazer. Mas eu acho que a proposta que a Lisiane e a Raquel colocaram aí, eu acho que seria havendo uma possibilidade em determinados horários, a criança aí no final de semana ou até durante a semana, em determinado horário local. Quer dizer, tem que ter um controle sobre isso, da parte da escola, da parte dos instrumentos, porque, e aí vai acontecer, eu acho assim, aquela criança que vai evoluir, como já tem demonstração, teve pais que perguntaram sobre a tampa do equipamento. Vai acontecer que tem criança que vai comprar. Sim, já me falaram. Então, eu acho que nós temos que sim disponibilizar para a criança vir ensaiar. Mas ainda levar para casa, eu acho que nós não temos. Eu acho que, em parte, a gente não pode fazer para as 60 crianças levar para casa que nem tem violino para. Eu entendo assim, se for feito um esquema de controle, tentativa para ver se dá certo, eu acho que até a gente poderia liberar para alguns. Sim, mas a ideia é para alguns. De repente tem lá uma criança que está sendo até com um potencial maior de fazer os treinamentos em casa, tudo. Para essa criança, desde que se converse com os pais, como você colocou, e fazer um controle, um acompanhamento que vai dar, no começo vai dar um trabalho maior, mas é uma tentativa até de alguns instrumentos serem emprestados, não todos, porque como ele utiliza só uma parte durante as aulas, esses instrumentos estão, de certa forma, ociosos. Né? Estão lá, guardados. Eu lembro que uma vez eu fui lá, a caixa de violinos estava na sala de aula, né? Mas, claro que foi no comecinho, as crianças nem tinham acesso aos violinos naquela época, né? Mas, realmente, eu acho que se você ficar em sala de aula com um ou dois violinos lá por aula, e faz revezamento de criança, cada criança utiliza o mesmo violino. Enquanto isso, outros violinos estão sendo, nas outras turmas, né? Na outra turma está sendo utilizado de alguma forma. Agora, talvez tenha que cuidar do controle. A gente tem só uma questão que assim, a gente tem alguns violinos que são aqueles da comunidade escola que estão sob forma de empréstimo, né? Eu até estava falando com a Raquel que na verdade esses violinos eles são patrimoniados, né? Então a gente também não tem como permitir a saída da escola. Porque não é da APTF, não é um instrumento que seja da escola. Né? Então, assim, é complicado a gente estar respondendo por um instrumento, no caso, por exemplo, se vem assumir. Então, seriam instrumentos que teriam a garantia de estar na escola, de repente, para manter. Eu acho que por hora, se a gente viabilizar um horário, um espaço, eu acho que já estamos aumentando e vamos acompanhando. Chegará, possivelmente, o momento em que haja de fato essa necessidade e a gente vai criar as condições. A minha ideia é a seguinte: existe o bullying, existe gangues, existem, quer dizer, fora do perímetro da escola, a criança, se ela sai com algo diferente, ela está se arriscando. Agora, o que nós podemos fazer no final do ano é dar uma premiação para o melhor violinista, um violino, coisa assim, né? Até prometer, que aí valoriza a ida dele no comunidade escola, no sábado, para treinar, né? E ele não precisa trazer esse violino para a escola, quer dizer, ele usa só em casa, porque o ambiente ali não é um ambiente
de condomínio fechado, quer dizer, é um ambiente perigoso. As crianças, infelizmente, estão expostas a uma comunidade onde, historicamente, tivemos problemas sérios. No projeto Nikkei a gente viu isso lá, comunidade Ossa, etc., e não é tão simples assim. Então, o trânsito, se uma criança se diferencia das outras, ela automaticamente desperta, vamos dizer assim, em alguns menos educados, menos socializados, o risco de serem agredidas. Pessoalmente, eu acho que não é prudente a criança transitar com equipamento. Se o pai ainda for uma pessoa que vocês confiem, né? Se ela não estudar todo dia, em casa, aquela horinha, escuta, eu estou dizendo para vocês, eu fui professor do Conservatório de Música do Porto 10 anos. E uma vezinha com o professor por semana não toca, não vai. Pois é, não há dúvida. Quanto a esse problema... O pai, das 4 às 5 horas da tarde, o senhor vai estudar violino, vai fazer lição, vai se preparar, para poder a gente poder tocar, fazer um grupinho no final do ano, fazer um concerto com ele, tocar 2 ou 3 melodias, para acompanhar com o piano. Nós estamos, inclusive, pensando na campanha de doação de equipamentos, de instrumentos musicais, né? Que eu, pessoalmente, acho que tem que ser simplificada ao extremo para realmente viabilizar. Aqui, infelizmente, o nosso clube não tem sede própria, não tem uma estrutura administrativa para cuidar de uma coisa dessas, né? Mas a campanha está sendo organizada, né, Carlos? Temos inclusive uma pessoa especializada em mídia, bolando um formato. E aí sim, quem sabe a gente possa, maestro, facilitar, porque nós entramos, como foi dito no início, nesse projeto, sem experiência. Nós estamos aprendendo com ele, né? E a verba foi pequena, quer dizer, ela não foi... O clube, muita coisa está saindo do próprio clube, né? Então, e o nosso clube não é tão rico assim, né? Aí a questão toda é ter paciência. Nós vamos com certeza chegar lá, né? Agora, cada passo tem que ter paciência. Nós vamos perder algum rendimento, mas lá para frente nós vamos estar numa situação bem melhor. O que nós temos é que mostrar. Aproveitar essa fase que as crianças estão apaixonadas pela música. Olha, teve um aluno, o André, que chegou na última aula e disse para mim: professor, vou ficar com saudades da aula de violino nas férias. Olha só, vou ficar com saudades, quer dizer, está havendo uma ligação emocional assim, positivíssima, né? E eles estão perguntando já, quando é que nós vamos levar o aluno para casa para estudar, a gente quer fazer lição. Então eu acho que todo mundo... Peraí, maestro.